Meninas, estamos começando agora a parte do Enem. Então, como a gente não sabe o que precisa, eu resolvi começar do início. Vamos começar por conjuntos numéricos. Então, primeiro, nós vamos ver os dois mais fáceis, que são os primeiros que a gente vê nas fases do ensino fundamental, que é os naturais e os números inteiros. Vamos lá. O que é o conjunto numérico? O conjunto numérico, como ele surgiu primeiro, né? Os números, né? É a dificuldade que o ser falava. Eu já até falei com vocês isso na sala. Ou seja, um, dois é fácil, muitos já ia. Com o tempo foi precisando agrupar eles. Então vamos fazer o que seria isso? Ah, quando o pessoal, os conjuntos numéricos, foram o seguinte: nós temos o dos números naturais, o dos números inteiros, os racionais e os reais. E tem os complexos, que alguns às vezes não vêm no ensino fundamental, mas é um conjunto que é um pouco mais abrangente e, na realidade, deixa a gente com a ideia mesmo do que seja número. Tá bom, vamos lá por partes. O dos naturais. O pessoal primitivo, o povo mais antigo, as crianças, elas sabem o que é um, dois e muitos. Depois, as outras quantidades começavam problema. Então, 3, 4. A última ideia que a humanidade teve foi a ideia do zero, que só veio ser aceita mais tarde. Os naturais, elas, uma forma fácil de contar. Então, define-se esses aí que nós vemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc, 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 etc. Tá? A ideia dos números naturais não é tão complicada. Depois veio os números inteiros. De novo, né? Se você somar ou multiplicar dois números naturais, a resposta é sempre natural. Diferença e divisão, nem sempre. Por exemplo, 5 menos 2 é natural, 2 menos 5 não. E essas subtrações, com o decorrer da humanidade, foi necessária criar os números negativos. Então você tinha um, menos um. Uma frase fácil para a gente ver é: eu tenho, eu devo. Se eu devo mais do que eu tenho, eu continuo devendo. Por isso que é o sinal de menos, mais ou menos, tá? A união dos números negativos e os números positivos formam os números inteiros. Aí, né, estão tá os números inteiros. A grande diferença dos naturais para os inteiros é que os naturais têm o menor número natural. Hoje é o zero, até depois que o zero foi aceito. E os números inteiros, nós não temos o menor número, tá? Vem de menos infinito, vai para mais infinito. Nós podemos separar os inteiros a seguinte: os positivos, o zero e os negativos. A número k é um inteiro. Se você tem k inteiro, então menos k também é inteiro. Tá? Ó, cuidado, tá? Aqui eu não estou falando que o k ali é positivo, ele pode ser qualquer número inteiro. E você tem um número menos k. Se aquele for positivo, então menos com menos daria mais, ele seria positivo. Tá vendo? Ou seja, nós estamos falando de coisas simétricas, opostas, que vem a ser uma simetria em relação ao zero. Então nós temos o zero numa reta real, tá? E à nossa direita os positivos, à nossa esquerda os negativos. Quanto mais à direita eu andar, maior é o número, quanto mais à esquerda, menor é o número. Simetria é mais ou menos isso. O menos 1 é simétrico ao 1. O menos 2 é simétrico ao 2 e assim. Aí tem algumas perguntinhas que deixam a nossa cabeça mais clara. Dois números inteiros simétricos, k e menos k, não nulos. Qual é o positivo? Qual é o negativo? Aqui eu não posso me deixar simplesmente impactar por esse sinal aqui. Vamos supor, se o k for 2, então menos k é menos 2. Aí legal, o k é positivo
e o menos k é negativo. Mas e se o k for menos 5? O menos k vai ser 5, tá? Eu sei que um vai ser positivo e o outro não. O outro negativo, certo? A outra, dois números inteiros simétricos podem ser iguais? Não. O único que teria essa vantagem de ser igual seria o zero, mas ele não tem simétrico. É ele que dá a simetria. Então, não. A soma, a diferença, o produto e o quociente dois inteiros são sempre inteiros? A soma, sim. A diferença, sim. O produto, sim, mas o quociente, não. Porque ainda temos aquele problema da divisão não ser exata. Se a divisão for exata, beleza, mas temos uma divisão não exata, que é o próximo conjunto que a gente vai trabalhar. Aqui você vê que o professor está dando probleminha aqui na hora de fazer os vídeos, mas tudo bem. Conjunto dos números inteiros. Vamos ir um pouquinho além. Eles podem ter relações de igualdade e de ordem, ou seja, de desigualdade. O que seria a igualdade? Igualdade é fácil, né? 1 é igual a 1, 2 é igual a 2 e assim sucessivamente. A questão de ordem. O 2 é maior que o 1, tá? Aí vamos lá, colocando letras. Se P e Q são dois números inteiros, eles satisfazem a uma e somente uma das seguintes afirmações. Qual? P é igual a Q. Legal. P é, por exemplo, 3 menos 5 menos 2. Menos P é menor que Q. Ou, tá? Você tem aqui a ideia, como eu estava dizendo, né? A ideia de menor ou igual. Ou seja, se eu tenho dois números, ou eles são iguais, ou um é menor que o outro, ou um é maior que o outro. E isso eu posso representar pelos seguintes símbolos, tá? Faltou um sinal de menos aqui, tá, pessoal? Depois a gente coloca aqui. Mas seria 3 menos 5, que é igual a menos 2, tá? Beleza? A ideia de ser igual, maior ou menor, vai permitir que a gente trabalhe com subconjuntos. Os subconjuntos são definidos por meio dessas desigualdades. Ou seja, eu preciso estar atento ao que está escrito. Por exemplo, eu posso ter A, que é um subconjunto, onde x pertence a n e x é menor que 4. Se eu falar que o x pertence aos naturais, então os elementos do subconjunto são somente 0, 1, 2 e 3. Porque o menor número natural é o zero. Agora eu pego x pertence aos números inteiros, onde menos 3 é menor ou igual a x, menor que 2. Ou seja, o 2 não participa. Então vai vir o menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E conjunto C, pertencente aos inteiros, onde x é maior ou igual a menos 2. Esse subconjunto é infinito. Por quê? Todos os números maiores ou iguais a menos 2 estão ali. Beleza? Vamos lá. Uma observação importante é que eles podem acompanhar de alguns símbolos que têm a função de excluir ele. Os mais comuns, e aí depende muito dos livros que vocês forem usar, são esses. O asterístico, ele exclui o zero. Se eu tiver os números naturais com asterístico, ele exclui o zero. O símbolo mais exclui os negativos. E o símbolo menos exclui os positivos. Certo? Então, esses símbolos ajudam a gente a representar conjuntos de uma forma um pouco mais distinta. Então, para a gente poder finalizar, vamos pensar o seguinte. Quando colocamos inteiros em ordem crescente, os conceitos de antecessor e sucessor. Por exemplo, o antecessor de 8 é 7, o seu sucessor é 9. Aí é o seguinte, lembre-se o básico. Por que é 7? 8 menos 1, 7. Por que é 9? 8 mais 1, 9. Aí algumas
verdadeiras ou falsas que eu gostaria que vocês trabalhassem. Então vamos lá. Aqui é aquela ideia de pensar. Às vezes não precisa fazer conta. Só ver se é verdadeiro ou falso. A menos 1 é o antecessor de menos 6, o número que vem antes de menos 6, é menos 5. Verdadeiro ou falso? Falso. Menos 6 é menor que menos 5. Então ele vem antes. Menos 6 mais 1, menos 5. Ele é o menos 6 que é antecessor de menos 5, e não o menos 5 que é antecessor de menos 6. Se P é inteiro, o seu sucessor, P mais 1, e o seu antecessor é P menos 1. Se P é inteiro, o número que vem depois, somar 1, o número que vem antes, subtrai 1. Como a gente viu ali em cima, né, a ideia do 8, essa aqui é verdadeira. Se P é par e Q é ímpar, então P mais 1 vezes Q é ímpar. Vamos lá. P é par. P mais 1 vai dar o sucessor do número par. O sucessor de um número par é ímpar. Ímpar vezes ímpar, independente de quem seja, vai dar ímpar. Então, verdadeiro. Se P é par e Q é ímpar, então P mais Q vezes Q mais 1 é par. Então vamos ver. Um número par mais um número ímpar dá ímpar. O número ímpar mais 1, o sucessor do número ímpar, é um número par. Eu multiplicando um número ímpar por um número par, sim, a resposta é par. No conjunto dos números naturais, 0 não tem antecessor. Realmente, nos naturais não tem nenhum número que venha antes. Já nos inteiros teria o menos 1. E aí, pessoal, deu para dar uma recordada? Aí depois nós vamos fazer também racionais e irracionais, tá? Um abraço.